crianças mentem? Quando as crianças começam a mentir? Como lidar com os contos fantásticos? Mentiras deliberadas. Como lidar com elas? Você já pensou nisso? Você já observou o comportamento do seu filho, se ele está mentindo ou não? Pois é, estas e outras perguntas a gente vai responder nesse vídeo. Então, se é interessante para você, se inscreve aí no nosso canal, tudo bem? Vamos começar então. Por que as crianças mentem? As crianças costumam mentir para encobrir algo, para que elas não tenham problema. Por exemplo, lá na escola é comum isso acontecer. A criança, por exemplo, virar o prato de comida embaixo da mesa e falar: tia, eu comi tudo. E aí ela faz isso por quê? Porque ela quer tomar o suco. Então ela não quer ter o problema de não tomar o suco, por exemplo. E é uma forma dela mentir. Ver como o outro vai responder. Então ela vai mentir para saber qual é a nossa atitude em relação àquilo que ela fez. Como a gente vai agir em relação ao fato dela ter virado prato de comida embaixo da mesa. Tornar uma história mais interessante também. Por exemplo, ela viu que a mochila de rodinha da amiga é mais bacana, só que aí ela quer contar uma história para a mãe comprar aquela mochila de rodinha XYZ, então ela vai falar: olha, a mochila da amiga voa, a mochila da amiga solta uma asa, e enfim, ela vai inventar uma história mirabolante para que ela convença, por exemplo, a mãe de comprar a mochila de rodinha que a amiguinha tem. Um outro exemplo que faz com que as crianças mintam é fingir que algo que aconteceu em alguma história é real. Por exemplo, já aconteceu na escola da tia tá lendo uma determinada historinha lá no livro e a história falava, enfim, de barata, alguma coisa, e por coincidência naquele dia, era festa junina, na época de festa junina, a gente ofereceu pinhão para criança. E aí ela chegou em casa e contou para a mãe que tinha comido barata. Então ela colocou a história que ela ouviu sobre os insetos, agregou o pinhão que ela comeu na escola e levou para a mãe que ela tinha comido barata. Isso é comum acontecer, principalmente na idade infantil. A criança também pode mentir para chamar a atenção do adulto. Por exemplo: ai tia, fulano me bateu, só para te olhar para ele. Enfim, é uma necessidade de chamar a atenção, né, da mamãe, do papai, do adulto. Olha mãe, o fulaninho, meu irmão, pegou não sei o que, só para chamar sua atenção e na verdade não aconteceu nada. Ou para conseguir algo que ela queira, ou ainda para evitar ferir o sentimento de alguém. Isso já é um processo mais elaborado, né? São para as crianças que já têm uma aquisição de linguagem maior, já têm uma compreensão de mundo maior, mas ainda assim é um dos motivos que levam as crianças a mentir. Pois é, quando as crianças começam a mentir? Pessoal, isso começa a acontecer, não é via de regra, tá? Mas ela começa a acontecer por volta dos 3 anos, porque ela percebe que ela não lê a mente que a gente não lê a mente delas, né? É até engraçado dizer assim, mas é a partir dessa idade que ela começa a desenvolver essa capacidade da mentira. Mas é mais comum esse comportamento acontecer de crianças em 4 e 6 anos. E eles são astutos, gente, são bem astutos, porque eles agregam a expressão corporal, ao tom de voz, a expressão facial, e aí eles chegam, isso na escola é muito divertido, né? Eles chegam e fazem: tia, eu preciso te contar uma coisa, você não sabe. Ai, gente, eu já sei que aí vem. E de que forma que a gente acaba pegando que isso é mentira? Você vai questionando: ah, é? E como que aconteceu isso? Mas por que foi? Me conta melhor isso. Mas fulaninho empurrou mesmo?
E aí, assim, eles acabam confessando, porque eles não têm essa aquisição de linguagem formada, e aí eles vão ver, bom, não vai ter jeito, eu não vou conseguir levar essa história adiante, ela já percebeu que é mentira, e, enfim, é uma forma da gente acabar com esse comportamento nas crianças, né? Pessoal, é muito importante a gente incentivar as crianças a dizer a verdade. Então, assim, quando a criança, ela fantasia muito, né? Principalmente a idade infantil, a criança fantasia muito. Ela fala, por exemplo, que o Homem-Aranha vai vir soltar a teia para prender a mão. Enfim, ela fantasia de diversas maneiras. Mas quando a criança adquirir a cognição de entender o que é verdadeiro e o que é falso, nós precisamos encorajá-la a sempre dizer a verdade e assim, explicando, enfatizando a importância da honestidade para essa criança. E assim, as possíveis consequências que pode acontecer com ela ou com qualquer pessoa caso venha a mentir. Então a gente precisa enfatizar também que toda mentira tem uma consequência e que não é legal. E de que forma que a gente pode enfatizar a criança a dizer a verdade? Sempre conversar com a criança, dizendo para a criança o que é verdade e o que é mentira, fazendo com que a criança entenda como você, enquanto adulto, vai se sentir em relação à verdade ou à mentira. Por exemplo, filho, como você acredita que a mamãe se sentiria se o papai mentisse para a mamãe? Fazer a criança entender aquele sentimento que não é agradável, né? Porque a mentira ela pode ocasionar diversos problemas. Então, fazer com que a criança entenda isso tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ajudar o seu filho a evitar situações de mentira, né? A evitar situações de apresentar a mentira para você. Por exemplo, o leite cai. Um exemplo qualquer, o leite cai porque ele bateu o braço, esbarrou e caiu, foi acidentalmente, não foi nem porque ele quis, e aí ele conta alguma mentira para você. Antes mesmo da criança vir a contar alguma história, criar alguma história porque ela derrubou o leite, você já vira e fala: olha, filho, eu vi que você derrubou o leite, então ajuda a mamãe a limpar esse leite que caiu no chão. Você está antecipando o fato da criança criar uma história para mentir para você. Muitas vezes não é nem por mal, mas ela vai agir dessa forma para encobrir e não ter algum problema ali na frente, como eu disse anteriormente, tá? Sempre que a criança mentiu, mas assumiu o seu erro, mostrou para você: olha, eu menti, mas eu não gostei, eu errei. Olha, filho, parabéns, enfatizar esse comportamento de que ela foi honesta em contar para você que ela errou, admitir o erro dela, admitir a mentira dela. Parabéns, filho, estou gostando do seu comportamento, de ser honesto, de mostrar que você errou, de que a gente pode consertar. Vamos pensar em uma forma de organizar para que isso não volte a acontecer. Enfim, enfatizar esse comportamento positivo que foi da criança assumir a sua mentira, assumir o seu erro. Uma outra dica os adultos, enquanto pais, né, sempre assumir uma posição de dizer a verdade, né, de seguir um modelo, visto que a criança, ela costuma a copiar as atitudes do adulto, né? Ela segue o adulto como modelo. Então, por exemplo, o papai e a mamãe estão em casa e aí toca o telefone, o papai está assistindo, por exemplo, o jogo, e aí ele fala no telefone para a pessoa: olha, eu não posso ir porque eu estou trabalhando. E a criança está vendo que o papai não está trabalhando. Então isso não é um comportamento adequado que deva ser feito na frente das crianças, porque novamente eu afirmo, a criança se espelha muito na atitude do adulto, tá? E quando a criança, gente,
fantasia demais. Isso é muito comum acontecer na idade infantil, né? Até os 6 anos. É uma idade que as crianças fantasiam, contam histórias, como eu mencionei anteriormente, do Homem-Aranha que vai soltar a teia para amarrar, para fazer um castelo XYZ, enfim, eles fantasiam de uma forma que aí eles acabam agregando nessa fantasia deles personagens verídicos, né? No caso, a mamãe, o papai, um amiguinho da escola, a professora, enfim. De que forma que nós, enquanto adultos, devemos conduzir esse tipo de comportamento da criança? O fingir e o imaginar, ele é muito bom para o desenvolvimento da criança e ele deve ser incentivado. É um comportamento que deve ser incentivado principalmente nas crianças menores de 4 anos. Mas assim, se ele estiver inventando algo, você vai dizer para ele: nossa, filho, que bacana essa história que você está criando. Muito legal essa história, eu acho que a gente pode escrever um livro sobre isso. E até, se for possível, escrever um rascunho sobre essa história imaginativa da criança. Porque dessa forma você vai estar estimulando a imaginação da criança e mostrando para ela que você está entendendo que aquilo é uma fantasia e que não vai adiantar ela mentir, porque você já entendeu que aquilo não é verídico, que aquilo não é verdadeiro. E como lidar com as mentiras deliberadas, com as mentiras propriamente ditas? Pois é, a primeira coisa a se fazer é fazer com que o seu filho saiba que você sabe que ele está mentindo e que mentir não é correto e o porquê que mentir não é correto. Então é muito importante ele saber que você saiba que ele está mentindo, que não é correto mentir e o porquê que não é correto. E aí dessa forma você pode estabelecer algumas regras de conduta com o seu filho desde pequenininho, né? Algumas atitudes que não são bacanas, você pode nomeá-las para a criança e estabelecer esse tipo de regra. Então, assim, mediante essas regras que você estabeleceu, esse acordo que você fez com o seu filho sabe o quão importante é não mentir, você vai usar a consequência adequada, né? Mas assim, gente, é muito importante enfatizar que a criança, ela é o espelho do adulto, tá? Ela copia o comportamento do adulto. Então, a gente não pode exigir da criança um comportamento que nós, enquanto adulto, não possuímos na frente dela. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, a partir dessas regras, a partir dessa conduta estabelecida com a criança, você vai aplicar as consequências apropriadas, tá? Lidar com a mentira é um comportamento que leva de forma separada. Como assim, Alessandra? Tem a mentira e tem o comportamento que fez com que a criança mentisse para você. Então você, enquanto adulto, enquanto mamãe, papai, cuidador, precisa entender o contexto da mentira e entender o porquê que a criança mentiu para você, o que levou ela a mentir para você e trabalhar com o seu filho distintamente a mentira e o que levou ela a mentir, de forma a erradicar esse comportamento da criança, tá? Então, assim, como que a gente pode lidar com essas mentiras com as crianças, né? Como que a gente pode fazer para, de repente, trabalhar com a criança essa questão da mentira, entender que mentir não é bacana? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer enquanto adulto é reservar um tempo para conversar com os nossos filhos sobre a mentira. E assim, mostrar para a criança o que você, enquanto adulto, sente quando a criança mente. Fazer com que a criança se sinta empática em relação a você, né? Poxa, eu fiquei triste porque eu estou sabendo que você está mentindo, este não é um comportamento adequado, a gente já conversou sobre isso. Então, assim, reservar
um tempo para conversar sobre isso com o seu filho é muito importante. Uma outra atitude importante é você sempre dizer para o seu filho que você sabe que ele está mentindo para você. Mas aí vem um detalhe, gente. Não chamar a criança de mentirosa e principalmente não ficar enfatizando, perguntando para a criança a todo momento se ela está mentindo. Ah, você está mentindo? Você tem certeza que você está falando a verdade? O que você está falando é verdade? Porque quando você faz isso, você está confirmando este comportamento de mentira. E na verdade o que a gente quer é fazer o oposto, é mostrar para a criança que a mentira não é bacana. Então, enfatizar este comportamento de verdade na criança. E de que forma que isso vai acontecer? Observando. Você vai sempre observar o comportamento e as características do seu filho, porque cada um é único, cada um age de uma maneira diferente. Então, observando o comportamento e as atitudes do seu filho, você vai perceber se essa criança está mentindo, está fantasiando algo para você ou não, tá? Uma outra ideia é você facilitar com que o seu filho não minta para você. Eu já disse, inclusive, isso anteriormente, quando eu dei lá atrás o exemplo do leite, por exemplo, que a criança derrubou o leite. Então, antes mesmo dela mentir para você que o leite caiu, ou que fulano derrubou o leite, ou que o gato passou, você chega para ela, você vai antecipar o fato dela de repente vir a mentir para você. Olha, filho, eu vi que você derrubou o leite, então vamos limpar isso junto. Você antecipou o processo e você fez com que ela não minta para você, tá? E aí, assim, pessoal, é muito importante vocês observarem, verificarem o comportamento do seu filho diante dessa atitude. O porquê que ele vai mentir para você? Então, observar esse comportamento é muito importante. Então, de novo eu falo, a observação do seu filho é extremamente necessário, tá? Pode parecer que independente do que você faça, o seu filho vai continuar mentindo. Às vezes você tem essa sensação, mas é muito importante que você, enquanto adulto, enquanto pais responsáveis, continue enfatizando a verdade, a ele dizer a verdade, a mostrar para ele que a verdade é positiva e principalmente usar as consequências que vocês já estabeleceram anteriormente lá com as regras, caso ele venha mentir. E assim, gente, é menos provável que a criança vá mentindo conforme ela vai envelhecendo. Isso é um comportamento das crianças mais novas, tá? Então, com certeza, uma hora isso vai passar, desde que seja bem trabalhado na infância. Uma outra questão que eu venho trazer para vocês é mentindo sobre problemas sérios. Algumas crianças, elas mentem para guardar para si segredos de questões sérias, por medo de serem punidas, de tomar bronca, ou até para proteger alguma outra pessoa. Então, o que você deve fazer quando o seu filho está tendo esse tipo de comportamento? Mostrar para ele que que ele tem que ficar tranquilo e que é muito importante ele dizer a verdade, porque a verdade é acima de tudo, independente de qualquer coisa, ele está num ambiente seguro se ele dizer a verdade e que você vai fazer de tudo possível para protegê-lo da melhor maneira para que ele continue dizendo a verdade. Então, que a mentira não é bacana, que você está disposto a qualquer coisa desde que ele fale a verdade. Pessoal, eu espero que esse conteúdo de mentira tenha sido relevante para vocês, tenha agregado valor. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema, deixa no comentário que a gente vai responder para vocês. Ou se vocês quiserem fazer algum outro tipo de pergunta ou alguma sugestão, nós estamos abertos. Então curte aí nosso sininho, se inscreve no canal para vocês receberem mais dicas e sugestões sobre essa parte da educação de crianças de 0 a 6 anos.